Você passa a acompanhar Debate 95. O programa que traz para perto de você os assuntos que tocam a vida, a fé e o coração do cristão nos dias atuais. A apresentação: Fernando Leandro. Debate 95 é um espaço para refletir, debater e crescer na verdade que liberta. Debate 95, porque ser cristão é pensar com clareza, viver com propósito e esperar com fé. Aperte o play e entre neste debate conosco. Bom dia, gente, bom dia! Estamos começando com mais um Debate 95 aqui na 95.1 FM, Rádio Mais Alegria. Muito bom estar com você nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 22 de agosto. Sim, estamos com o nosso dia de debate aqui. Os nossos convidados já estão conosco aqui no nosso estúdio da 95.1 e eu quero mandar um abraço para você que está acompanhando a nossa programação através da 95.1 FM, os nossos 22 municípios da Grande Florianópolis, também através do nosso www.maisalegriafm.com.br e o pessoal ligado também através do nosso app. Gente, uma ótima manhã de sexta-feira para você. Estamos nesta manhã de sexta-feira com o coração a mil, porque o assunto é bom demais, bom mesmo. A gente vai falar sobre saúde mental nessa sexta-feira. Eu já estou recebendo eles aqui, os nossos convidados. Lembrando que o nosso Debate 95 vai ao ar oferecimento de Mais Fé Publicações e também de Faculdade Mais de Cristo. Sua participação e interação através do nosso WhatsApp 489-9137-7909. Estamos recebendo hoje aqui para o nosso debate ele que é psicólogo clínico há 25 anos, formado pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, docente do Instituto Hagai Internacional, formado no Havaí, Maui. É isso? Havaí. Maui, espera aí, cadê o volume aqui? Aí, é isso. Maui. Isso. Pastor há 40 anos já na IFC, na Igreja da Família Cristã. Estou recebendo ele, pastor Odair Blume. Muito bom dia, pastor. Bom dia, Fernando, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aí a esse debate, que creio vai esclarecer muito a questão da psicologia e também a questão de dúvidas, né, que a gente muitas vezes tem em relação, resistências que a gente tem em relação à psicologia e à fé. Até porque tudo que recebemos como conhecimento, na minha opinião, vem de Deus, né? Não vem em primeiro lugar desse mundo. Quem forjou o conhecimento do homem foi Deus. Então, quem entende de Deus, quem entende do próprio homem, é o próprio Criador, né? Aquele que fez a gente. E, ótimo. Infelizmente, os incrédulos se anteciparam em conhecer mais a questão da mente, né? Uhum. E nós estamos correndo atrás. Boa, muito bom. Também estou recebendo aqui ele que é especialista em mentalidade vencedora, bacharel em administração, treinador comportamental com mais de 14 mil pessoas treinadas de forma direta. Ele é coaching e diretor da Febracis em Florianópolis, Balneário e também em Portugal, Lisboa. Estou recebendo aqui o Ronald Gomes. Muito bom dia, Ronald. Bom dia, pastor Fernando, obrigado pelo convite. Bom dia também ao Odair que está aqui conosco. Para mim vai ser uma alegria estar nessa manhã com todos os nossos ouvintes aí. Um bom dia a todos também, para que a gente possa falar um pouco mais sobre a tônica de hoje, sobre o tópico de hoje. Acho que, como o pastor Odair falou, eu concordo plenamente que todo o conhecimento liberado sobre a terra vem do Senhor, né? O nosso desafio é discernir os tempos e estações de cada coisa, e até porque que Deus liberou conhecimento, tanto conhecimento para pessoas que não acreditavam ou não acreditam tanto nele, e quais as razões para isso. Inclusive, a gente está aí numa revolução da inteligência artificial, né? E queira ou não, por que isso só veio agora? Por que essa
esses acessos a essas informações só vieram agora, né? E isso são boas perguntas para fazermos a Deus e debatermos sobre isso também. Então vai ser uma alegria passar essa manhã com todos vocês. Espero que a gente saia daqui com muitos aprendizados e muitas provocações também. Muito bom, vamos lá. Gente, para esse primeiro momento, vou pedir o pastor Odair, está fazendo uma rápida oração conosco aqui. Vamos lá, pastor. Nosso Deus e Pai, nós invocamos o Teu nome nesse lugar e sobre a vida de todos os nossos ouvintes. Sabemos que a Tua graça é infinita, o Teu amor alcança a todos, e mesmo aqueles que nesse momento estão enfraquecidos por algum problema mental, espiritual, nós oramos que essa graça seja super abundante na vida de todos e que possamos assim participar desse momento cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento que vem do alto. Assim pedimos a Tua bênção para todos nós aqui e também os ouvintes, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente, começando o nosso debate, mandando abraço pro pessoal que tá ligado com a gente aqui, o Edu Bezerra, obrigado pela sua participação, sua audiência, pastor Lucas Carminati, também o Leandro Ricardo. Dá para ouvir pela internet? Dá, sim, dá para ouvir pela internet também no www.maisalegriafm.com.br, tá bom? O Jorge Augusto, lá, o Rodima, lá em Biguaçu, obrigado. Aline Marques, obrigado também. Tá, é forte, hein? Bom, é bom demais o nosso tema aqui, viu, Aline? Aline também que já participou com a gente, é psicóloga aqui também. O Jonas da Prime Seg, obrigado, Jonas, pela sua participação. Pastora Marinês, o pessoal que é da psicologia tá ligado hoje com força aqui no nosso debate 95. Daqui a pouquinho eu vou ler a participação da ouvinte que mandou ontem, que também é psicóloga, e a gente vai estar colocando aqui a participação dela hoje aqui no programa. Mas vamos lá, vamos ao tema, vamos ao que interessa. A nossa enquete aqui está rodando da seguinte forma: cresci ouvindo que a fé resolve tudo, mas hoje, enfrentando crises de ansiedade, tristeza profunda e até pensamentos que me assustam, ouvi de uma irmã da igreja que quem tem o Espírito Santo não precisa de psicólogo. Isso só me deixou mais confusa e sozinha. Será que buscar ajuda profissional é falta de fé? Ou é justamente um passo de fé cuidar da própria mente? Sua opinião conosco aqui, participação através do 489-9137-7909, e vou começar esse debate conversando com ele, já que estamos falando sobre psicologia, né? Se é fé ou falta de fé, é pastor e psicólogo, pastor Odair Blume, psicólogo Odair Blume, por favor, vamos começar com a sua contribuição aqui ao nosso debate. Fernando, eu penso em vários assuntos relacionados a isso quando leio a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é muito clara na expressão do próprio salmista, o Davi, quando falava: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Né? Por que estás triste? E fazia um diálogo, né, com a alma. E nesse sentido, muitas vezes passava por grandes tribulações. Deus não estava dando o livramento imediato, e ele se sentia aflito, ele se sentia tantas vezes perseguidos por inimigos, habitava em cavernas, não é? Não era rei ainda, e a sua alma estava profundamente triste, profundamente deprimida. Então, nessas horas, é importante a gente ressaltar que a ajuda veio do Senhor num certo sentido, mas num outro sentido faltou ao salmista uma pessoa que pudesse ser um interlocutor, ajudá-lo, né? Por um tempo ele teve um interlocutor, era o Jonatas, né? Ele era o grande amigo, um cara que andava sempre com Davi e aconselhava a ele, né? Através dessa amizade, né? Que já era um prenúncio de alguma coisa que viria depois, né? Em 1879, quando começou a psicologia. A psicologia tem 140 anos, né? Como ciência, né? A psicologia era ligada à filosofia. E aí, em Leipzig, na Alemanha, começou um movimento através de Wundt, né? Que começou a trabalhar com ratos e perceber como é que os ratos respondiam a determinados estímulos elétricos, privação de alimentação. E ele foi então fazendo teorias a respeito disso até chegar nos humanos muito mais tarde, né? Através de Freud, através de escolas da psicanálise, por exemplo.
Então, o segundo exemplo que eu quero pegar aqui, por exemplo, é Elias, um homem super espiritual na Bíblia, que recebe uma notícia da rainha Jezabel dizendo que amanhã você estará morto, como a exemplo da sua matança, né, no Monte Carmelo. No Monte Carmelo. E aí o que aconteceu? Quero morrer. Foi para uma caverna, né? Pediu a morte, entrou em vitimização, dizendo que só ele estava passando por isso, não havia mais ninguém fiel a Deus nesse momento. E aí Deus teve que intervir ali. Sim. De uma maneira muito terapêutica. Sim, verdade. Psicológica. Não curou ele imediatamente. A Bíblia diz que ele deu pão a ele. E durante 40 dias ele andou, não é? Andou fortalecido por essa refeição. E de novo o Senhor começou a tratar a sua tristeza, o seu problema muito a miúde, né? Então nem toda intervenção divina ela é como a gente entende que deveria ser, imediata, não é? Um estalar de dedos. Há um processo a ser desenvolvido para que a própria pessoa entenda o que está passando, aumente a sua consciência daquilo que está passando e tome as medidas espirituais, emocionais, cabíveis para se tornar uma pessoa mais inteira, mais integrada, entendeu? Ok. Esse é para começar, pra gente começar. É apenas a introdução. Muito bom. Ronald, sua contribuição agora no início do nosso debate. Pastor Fernando, a minha percepção até corroborando um pouco quando a gente começou no bloco anterior, que a gente estava falando sobre que todo o conhecimento que tem sobre a Terra, ela vem do próprio Deus, né? Não tem como separar uma coisa da outra. E o nosso grande desafio é discernir. Eu gosto muito de olhar para a seguinte perspectiva, e sempre falo isso: a Bíblia, ela é suficiente, e quem caminha com o Espírito Santo é um beneficiado de extrair o melhor da vida. No entanto, a psicologia foi Deus que derramou sobre a terra, sabe? A ciência foi o próprio Deus que derramou sobre a terra para que facilite a nossa jornada. Só que, como o pastor daí falou no início, como é algo descoberto na maioria das vezes por pessoas incrédulas, se desassocia o que é de Deus e o que é do mundo, né? Então essa dicotomia que foi estabelecida para muitos de nós faz com que a gente busque sempre separar o que é secular, né, e o que é divino, né? O que é do mundo e o que é de Deus. E essa separação ela acaba nos distanciando de acelerar um processo de transformação que a gente está vivendo e simplesmente negligencia o que a ciência já trouxe, já atualizou. Por exemplo, a psicologia, ela tem várias vertentes, mas a psicologia positiva, ela traz um viés de como é que a gente pode reprogramar formas de olhar para si mesmo e formas de olhar para o mundo, né? Ela traz uma conotação onde se eu trago estímulos positivos sobre determinadas coisas, eu consigo resultados novos, resultados positivos. Isso não é uma certeza, mas olhando para os estudos e para o que a ciência fala, no mundo de possibilidades, é como se fosse assim: existe um caminho, e aqui tem um caminho que vai te ajudar, e outra, você não precisa se desconectar de Deus para você acessar esse caminho. E aí é onde está o grande trunfo, né? Eu sou, como o senhor falou, eu sou coach. Eu tenho formação em coach há mais de 10 anos, acompanho pessoas há mais de 10 anos, sou um cristão há mais de 10 anos, não nego minha fé por nada, não me distancio da minha fé por nada, mas eu implemento tudo que o coaching traz, de uma forma onde eu sempre coloco Cristo no centro, né? Recentemente tive algumas experiências com Deus, e Ele tem me levado para o livro de Josué, e eu tenho meditado sobre Josué, e o que Deus mais me falou nesses últimos tempos que eu tenho meditado em Josué, é que a terra prometida que Josué acessou ali naquela época, que foi antes da vinda de Cristo, era algo físico, era algo material, era algo palpável ali, digamos assim. Depois da vinda de Cristo, na minha perspectiva, é o que eu tenho conversado bastante com Deus,
a gente fala muito sobre visão positiva de futuro, sobre as prosperidades que Deus tem para nós, conquistas materiais, conquistas financeiras, e no coach fala muito sobre isso, transformações muito fortes da vida da pessoa. Mas o que Cristo tem me revelado é que a verdadeira terra prometida é Ele, sabe? E se eu me desassociar do que escatologicamente a Bíblia fala, eu perco a perspectiva do para onde eu devo olhar. Porque quando a gente fala de uma vida boa, uma vida saudável, uma vida inteira, ela só consegue ser vivida em Cristo. No entanto, existem ferramentas como a psicologia, como o coaching, como a neurociências, como práticas de alta performance que nos ajudam a alinhar isso de uma forma saudável e harmônica, entendeu? Muito bom. Muito bom, vamos lá, só tá começando, 11 horas mais 19 minutos, mandar um abraço aqui pros nossos ouvintes, o Moisés tá ligado com a gente, pessoal também do Ouvintes VIP 95.1 FM, um abraço para vocês que estão aqui ligados na nossa programação. A Daiana Palaoro, Leandro, conhece, pastor? Estamos ligadinhos aqui na Palhoça, pastor psicólogo Odaí já salvou a nossa casa com uma sabedoria e conhecimento, como não acreditar. Obrigado, pastor. Um abraço para você, Daiana. Olha aí, viu? Minha esposa, né, gente? Tá aí. O Danilo Max Schultz tá manda um abraço pro Ronald, o cara é fera. Aí, um abraço chegando aí, Ronald. Aí, ó. A Vodete, né? Vodete tá assim por causa do meu filho, tá marcando nós. A Claudete tá ligada, tô ligada aqui também. Deixa eu ver mais quem aqui que eu não mandei ainda. O pessoal tá dizendo, se não mandar eu vou sair da igreja. Aqui, ó, manda, tô ouvindo. Se não mandar um beijo, eu saio da igreja. Beijo! Só que é o nosso pastor lá de Governador, pastor Leandro, não tem como sair da igreja, mano. Não tem como. Pastor Irã também tá com a gente. O Marcelo do Conexão Floripa tá aqui com a gente também, né? Da Mais Viagens. Valeu, Marcelo, obrigado pela sua participação. O Wellington lá de Biguaçu, o Marcelo Tumé também tá com a gente. Obrigado, gente, pela participação, a interação aqui com a nossa programação da 95.1. Deixa eu buscar aqui, mas eu quero já lançar essa pergunta, porque ontem foi falado muito de que o cristão, ontem, a maioria das opiniões apontaram a seguinte a tendência, né? Foi a seguinte, que quem tem o Espírito não precisa de psicólogo. Pastor e psicólogo, quem tem o Espírito não precisa de psicólogo? Eu vou mais longe. Vamos lá. Se fosse câncer, precisaria de médico? Então, assim, nós temos assim alguns preconceitos que foram colocados na década de 70 e 80 sobre a psicologia, não é? Por quê? Porque os pastores em geral das igrejas não tinham formação ainda, e nós recebíamos no seminário uma orientação que era a orientação do Jay Adams. Não sei se você ouviu falar do Jay Adams. Ele era um dos precursores da psicologia, do aconselhamento notético. O aconselhamento notético é aquele baseado apenas em princípios da palavra de Deus. Então ele era radical, e ele colocou então no ensino dos seminaristas do Brasil essa dicotomia acirrada entre a psicologia e a fé. Né? Então a maioria dos pastores recebeu esse tipo de orientação. A psicologia não tem nada a ver com a fé, não é? E a fé, ela só precisa se alimentar da presença do Espírito Santo. Eu concordo, né? Mas eu vejo na Bíblia o apóstolo Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, dizendo assim: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero fazer, né, esse eu não faço, né? Então ele próprio vê em si forças com as quais ele não consegue lidar. Ele percebe em si mesmo agindo na psique dele, forças que ele, com a sua mente, que já era uma mente cristã, uma mentalidade cristã, não serem suficientes para dar conta daquilo que ele não conhecia, que eram forças que o faziam muitas vezes não querer praticar o bem, né? E aí como é que nós ficamos? Com aquele que é considerado, depois de Jesus Cristo, o homem mais santo, o homem mais preparado para falar de fé, que é o apóstolo Paulo, né? Então, assim, vamos pegar a própria Bíblia e deixar ela refletir para nós
a necessidade de a gente ser acompanhado por pessoas, não é? Preparadas, pessoas que têm uma caminhada, não é? Sim. E que não precisam negar a nossa fé, inclusive, para nos ajudar. Porque, de novo, se fosse câncer, você não pergunta se a pessoa tem tal fé, ou, não é? Se for dor de cabeça, toma um remédio. Se for, que é uma coisa distante da minha, ou até contrária à minha fé. Não, eu quero saber se o cara é bom e se o cara vai me curar do câncer. Sim. Essa é a questão. Sim. Agora, psicólogo, foi feito esse corte lá nos anos 70, 80, do Jay Adams, né? Interessante. Eu, em 1900 eu já sou de 1900 e tanto, 90 e pouco, eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio. Sim. E qual foi o meu intercâmbio? Quando cheguei lá, a igreja me colocou junto com 8 pessoas que estavam em recuperação mental. O que era isso? A recuperação dessas 8 pessoas era assim: eles moravam numa comunidade, numa casa, e eles aprendiam a fazer de tudo ali, não é? Eram pessoas que tinham problemas de dificuldade mental, cognição, né? Muitas deficiências nessa área, e eram então treinados pela metodologia do behaviorismo, do comportamental, né? E eu percebi, assim, como seminarista recém-formado, e dizer assim: opa, eu não conheço isso. Eu preciso me aprofundar nisso. Tem uma ciência toda aí colocada por Deus, não é? Tanto para crente, para incrédulo, para entender como ferramenta de auxílio às pessoas que estão sofrendo. Sim. E você sabe quantas pessoas estavam na fila para ser atendidos por esse tipo de abordagem da igreja, que alugava o espaço, que dava essa oportunidade para essas 8 pessoas de cada vez serem encaminhadas para a vida, encaminhadas para capacidades, né, de integração com famílias. Nós fizemos casamentos lá dentro, coisa linda, né? 200 pessoas só naquela localidade. Não conseguiam acessar, porque era um serviço novo, era uma coisa nova. Né? E estava surgindo nos Estados Unidos naquela época, em 77, o programa do James Dobson, que chegou até nós através daquele livrinho chamado Ouse Disciplinar, né? Todos os seminaristas têm que ler Ouse Disciplinar, né? Que hoje é um livro que deveria voltar porque a disciplina está indo para as cucuias, né? Está indo pro ralo, e nós precisamos resgatar algumas coisas. E esse homem, que faleceu ontem, inclusive, James Dobson, né? Fundou um movimento Focus on the Family, Foco na Família, nos Estados Unidos, que era um programa radiofônico, um alcance assim maravilhoso em todos os Estados Unidos, justamente falando sobre a questão da psicologia integrado à fé. E aí nós começamos a viver um novo momento também aqui no Brasil, assimilando, né, um novo tipo de abordagem. Então, gente, eu diria assim, não sejamos duros com alguns profissionais muito sérios que são psicólogos, e rapidamente a gente abraça aqueles que vão nos curar, por exemplo, de doenças que sabemos que são muito sérias, como o câncer. Aí nós abraçamos, vamos lá, e não perguntamos nem a procedência desse médico, só queremos saber se ele vai nos curar da nossa doença. Então essa é a minha opinião. Ronald, perguntar para você, será que confundir sofrimento psicológico com falta de fé não é uma forma de silenciar dores legítimas? Pastor Fernando, o senhor se importa só de trazer um comentário sobre a... Pode. Depois a gente relê essa. Depois a gente relê essa, a gente faz depois do comercial, não tem problema. Mas pode ir lá, pode ir. Pode. Vamos lá. Desculpa, talvez eu vou ser um pouco duro. Bom, vai. Eu gosto de confusão, é debate, gente. Eu gosto de coisa assim pra bombar aqui. O pessoal. Eu acho que o pastor e psicólogo Odaí, ele foi muito preciso. Nós somos corpo, alma e espírito. Então não dá pra dizer que se eu tenho um problema no corpo, eu vou resolver de forma espiritual apenas. Pode ser que Deus utilize o próprio espírito para resolver aquilo. Mas se é um problema no corpo, vai ser resolvido de uma forma. E Deus derramou conhecimento para existir a medicina, para existir as suas diversas variações, por isso existem várias residências para especializações, para que a pessoa vá em pontos específicos e resolva aquele problema.
Quando a gente fala de alma, a gente está falando da mente do ser humano. A mente, ela é composta por razão e por emoção. A razão, todos os conhecimentos cognitivos que nós, a matemática, a física, a química, tudo que é passado, que traz um conhecimento técnico, ela é armazenada em um ambiente dentro da mente. E o outro ambiente é o ambiente emocional, onde tem os sentimentos, as emoções, a atitude que nós temos, ela vem dessa variação emocional e tudo mais, e outros pontos mais que a gente pode falar, que Daniel Goleman fala dentro do livro dele muito forte sobre isso. E o espírito, e quando a gente fala do espiritual, a gente fala da nossa conexão com o próprio Deus. Então nós somos corpo, alma e espírito. Não dá pra a pessoa que eu peço até pedir desculpas se você pensa que basta você ter o Espírito Santo que resolve problemas no seu corpo. Eu acredito que sua fé vai te curar, porque o Senhor, ele fala isso na Bíblia, mas eu acredito que você está perdendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o que Deus já derramou sobre a terra, sobre o conhecimento que ele entregou aos psicólogos, sobre o conhecimento que ele entregou aos psicanalistas, as pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, que têm cunho cristão e acreditam no Espírito Santo, entendeu? E vão acabar negligenciando e sendo, desculpa o termo, mas vão ser orgulhosos e ignorantes. A verdade é essa. Porque quando você não quer conhecer nada do mundo, porque você acha que você vai perder a Deus, talvez você precisa fortalecer sua fé. Precisa intensificar isso. Eu sou alguém que, quando eu fui procurar algum curso de desenvolvimento humano, ou algo do tipo para me especializar, eu primeiro estudei quem era aquela pessoa que ia me treinar. Quem é essa pessoa que vai me treinar? Qual é o background dela? O que ela já viveu? No que ela acredita, né? Eu hoje sou formado pelo Paulo Vieira. O Paulo Vieira é um dos maiores treinadores comportamentais do Brasil, e eu arrisco dizer que um dos melhores do mundo. Esse homem, ele é cristão. Ele vive sobre princípios, eu vejo ele no dia a dia, eu conheço ele no dia a dia, e isso é a verdade que ele carrega. Quando eu entro dentro de uma sala para ser treinado por aquela pessoa, eu fico mais em paz, porque eu sei que ele congrega, ele comunga da mesma fé cristã que eu tenho. Isso facilita. Lógico que eu tenho que ter cuidado, porque tem gente, muitas vezes até que recém-convertido, que começa a querer chancelar coisas que não fazem sentido nenhum. A gente até estava batendo um papo sobre isso anteriormente. Tem que ter um cuidado, um zelo sobre qual é a fonte daquilo que eu vou consumir. Sim. Mas não dá para esquecer que Paulo falou ali lá em Romanos, né? Que ele diz até assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Aí vem logo em seguida, no verso 2, Romanos 12. Aí vem o verso 2, que é um verso muito conhecido, muito famoso, que as pessoas trazem, quando vou falar sobre desenvolvimento humano. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Ou seja, quando ele fala de mudança da mente, ele está falando de uma parte, que é a parte almática nossa, que é composta pela mente, né, que vem o emocional e o racional. Então não dá para jogar isso fora e dizer que Deus não falou sobre isso, entendeu? Então, primeiro ponto é isso. Eu quero, alguém que conhece sobre crenças e é especialista de reprogramação de crenças, eu quero dizer para você, nosso ouvinte, que pensa nessa linha que a gente está debatendo aqui. Está na hora de você aceitar, de verdade, reprogramar a sua mente e olhar com os olhos que Cristo tem para você, não com os olhos mundanos e um olhar dicotômico que estabeleceram sobre você e que lhe sentenciaram a ter os resultados que você vem tendo hoje. Wellington, tá ligado com a gente lá em Biguaçu, obrigado pela sua participação, Wellington. O José Carlos também, ótima sexta pra você. Deixa eu ver quem é aqui, que eu não consegui ver aqui, ó, o Dionei Dias. Fala meu pastor Fernando, Dionei Dias aqui, estás aí com o meu amado pastor, discipulador, manda um abraço para vocês. Estamos juntos agora aí nessa nova casa. Sempre digo, não estou mais lá com eles na mesma casa, mas vamos para o mesmo lugar, servindo o mesmo Deus. Amo vocês, manos. Pergunte
mesmo nessa área, ele é sábio e tem a luz de Cristo. Aí, ó, senhor, pastor. Abraço, Johnny, abraço. Muito bom. A Nilda a Nilda Castro tá mandando bom dia, paz, queridos. Precisa sim. Sempre vamos precisar uns dos outros. Um forte abraço. Ela tá dizendo que precisa de ajuda psicológica, sim. Deixa eu ver mais quem. O Leandro Sampaio tá mandando um debate muito relevante para os dias de hoje, onde as pessoas estão confusas mentalmente com tantas informações. Parabéns, Leandro, lá na Palhoça, tá com a gente aqui também. José Carlos tá falando todo o trabalho. Valeu, José, obrigado pela sua audiência. A Mipsan, ligada na programação aonde? Lá no norte da ilha, Florianópolis, obrigado, viu? Tá chegando aqui, o pessoal tá ligado, sabe aonde com a gente hoje? Tem gente lá em Salgado Filho, Paraná, lá pro Jairo, tio Jairo, forte abraço, obrigado pela sua audiência aqui. O Renato da Mais Ar-Condicionados, ó a propaganda de graça aí, Renato, manda um abraço pra mim, tá aí, o abraço está enviado. A Gilmara, também tô mandando um abraço pra Gilmara que está com a gente lá em Biguaçu. Deixa eu ver mais quem aqui, gente, nossa, tem coisa aqui. O Maxon, tá ligado com a gente também, obrigado pela sua participação, Maxon. Gente, muito bom estar com você nessa manhã de sexta-feira. Eu tenho aqui a participação da ouvinte que mandou ontem, deixa eu ver se eu acho aqui. Ela tá mandando assim, e ontem a conversa ficou não precisava de psicóloga, certo? E ela mandou esse recado pra nós, mas era assim, bem em cima já do fechamento do programa, não deu tempo de ler. Ela mandou assim: bom dia, sou psicóloga e sou cristã, e primeiro momento que ouvi a pergunta, achei ridícula, mas na hora o Espírito Santo me disse, é ridículo pra você. Tem pessoas que precisam ouvir sobre isso, pois acham que não precisam e sofrem por isso. Estou ouvindo os comentários e preciso me posicionar. Deus me disse assim também: pensar que temos o Espírito Santo e não precisamos de psicólogo é como pensar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que não precisamos de exercícios físicos e nem de médicos. Não adoecemos? Sim. Vivemos em um mundo de pecado caído e, na verdade, buscar psicólogo é sabedoria da parte do cristão para fortalecer a mente e conseguir ainda estar mais consciente para estar no centro da vontade de Deus. Eu sinto muito por quem ouve que cristão ouve de cristão que isso é falta de fé. Não é não, é sabedoria, irmãos. Todos deveríamos fazer psicoterapia. É isso aí, muito obrigado para Amanda Gomes, psicóloga, ligada aqui com a gente na programação. Obrigado, Amanda, sensacional o seu comentário. Muito bom, muito bom. Gente, vamos lá, eu quero aqui trazer a pergunta, né? Eu vou jogar uma pergunta antes aqui do nosso intervalo comercial, e eu soltei ela pro Ronald, mas depois, claro, o pastor daí também complementa, por favor, né? A pergunta é a seguinte: será que confundir sofrimento psicológico com falta de fé não é uma forma de silenciar dores legítimas? E eu coloco pro Ronald porque eu sei que ele trabalha aí dentro de alguns treinamentos justamente falando sobre essas dores, né? Legítimas do passado, enfim, dores que a pessoa carrega. E será que isso então, vamos lá, de novo a pergunta: será que confundir sofrimento psicológico com falta de fé não é uma forma de silenciar dores legítimas? A gente vai entrar num tópico aqui que eu gosto, tá? Eu tenho fé que o meu Deus pode me curar e ponto final. Eu acredito verdadeiramente nisso, que se ele quiser ele pode vir com uma mão, tirar aquela dor de mim e resolver, seja ela uma dor física, uma dor mental, né? Uma dor emocional, como a gente fala muito. E a gente passa por vários cenários de clientes nossos que vão até os nossos treinamentos, os nossos acompanhamentos individuais também, que nós também fazemos acompanhamentos individuais, e chegam com queixas de dores que já oraram, já pediram a Deus e aquilo não se resolve, e já fazem anos e isso não acontece, e começam a questionar a própria capacidade que o Deus tem sobre ela. Só que muitas vezes ela acaba esquecendo, acaba negligenciando que se Deus derramou esse conhecimento sobre a terra, está na hora talvez ela encontrar alguém para ajudar ela nessa perspectiva, dela buscar outros caminhos, dela encontrar uma saída para aquilo, não necessariamente só em orar e decidir que Deus resolva aquilo, porque Deus consegue qualquer coisa, isso é fato. No entanto, isso muitas vezes acaba num processo de autossabotagem, porque é muito mais fácil eu culpar a Deus por não ter feito algo na minha vida e ter resolvido, e aquilo naturalmente me distancia mesmo das crenças, da fé em Deus. Uhum. No entanto, quando você aceita, você entra num processo de espera, em vez de eu dizer Deus é suficiente para isso aqui, espera,
deixa eu olhar o que Deus já derramou sobre a terra, o que Deus já deixou de conhecimento sobre a terra, que pode me ajudar nisso também. E ela precisa fazer 3 coisas. A primeira delas é observar e ver se alguém já passou por uma dor semelhante a dela e já saiu. E quais foram os caminhos que essa pessoa percorreu. O que foi que essa pessoa já fez que ela conseguiu êxito nessa saída. Segundo, ela precisa se perguntar: existem históricos na minha família, que fazem com que eu repita o padrão que essa pessoa já fez? O que eu estou vivendo hoje é uma repetição de algo que já aconteceu ali atrás? Porque se for, é como se eu estivesse nutrindo as próprias mágoas, as próprias feridas, as próprias fraturas e as dores, naturalmente, de que um dia eu vivi ali atrás, ou alguém viveu, no caso dos meus familiares, meu pai e minha mãe, porque foram eles que me ensinaram a eu viver e ser quem eu sou hoje, né? Essas são as 2 coisas. E a terceira coisa é conversar com Deus e perguntar: o que Deus quer me ensinar com tudo isso? O que Deus quer me ensinar com isso? Porque se eu não faço essa pergunta, eu entro no lugar de sentar na cadeira do juiz e dizer: eu sei a verdade, eu sei que é assim, e Deus é que resolva isso. E não é bem assim. Nós precisamos olhar e dizer: o que Deus quer me ensinar com tudo isso? O que já tem disponível para o mundo que eu posso acessar? E o que eu já vivi, ou então talvez meus pais já viveram e estão depositando sobre a minha vida, e eu estou repetindo aquilo, e que eu preciso talvez quebrar isso em mim. Vou trazer um exemplo bem simples. Eu sou um filho de um pai que saiu de casa aos 2 anos de idade. Meu pai é vivo, mas eu fui órfão de pai vivo. Na minha vida inteira, meu pai não foi tão presente como eu esperava. Meu pai não foi nas reuniões de pais e mestres. Ele não ia nos jogos de voleibol que eu me tornei atleta. Fui seleção cearense de voleibol, e meu pai não ia para os jogos. E o que eu mais queria? Eu queria uma aprovação, eu queria que alguém me validasse, eu queria que alguém... E aquela dor que eu carregava, e que foi até a fase adulta, especificamente até os meus 30 anos, né? Quando eu conheci o desenvolvimento humano e eu me libertei disso, e eu me libertei de uma forma que não foi o Espírito Santo chegou e tirou. Depois o Espírito Santo veio consolidando tudo isso e me trazendo, descortinando uma série de camadas que eu não conseguia enxergar. Mas eu precisei de viver uma experiência, que foi dentro de um treinamento chamado Método CIS. Fui fazer o Método CIS, 3 dias lá dentro de treinamento. O Paulo Vieira traz uma série de conhecimentos que ele embasa entre conhecimentos científicos, cases de sucesso, conceitos que mudam a vida e princípios judaicos cristãos que baseiam tudo aquilo. E eu olhei para tudo aquilo e disse assim: uau! E eu comecei a viver uma verdadeira renovação da minha mente, uma verdadeira metanoia. E aquela metanoia me tirou de dores que eu estava vivendo. Que meu pai, minha mãe, as experiências que eu vivi, os ambientes que eu frequentava, os acessos às informações que eu tinha, as pessoas a qual eu convivia, fizeram com que eu enxergasse o mundo daquela forma. E para que eu saísse dali, eu poderia, sim, dizer: Deus, resolve isso. Ou eu poderia dizer: Deus, o que tu quer me ensinar com isso? Quais são as referências que eu preciso tomar para que eu encontre uma saída para cá? Quais são as técnicas que eu posso usar para que eu saia desse lugar? E terceiro, o que eu preciso aprender? Que os meus pais me programaram que eu preciso romper com isso de uma vez por todas. E foi dentro do Método CIS que eu vivi isso de forma muito intensa, imersiva, e me transformou. Eu disse assim: cara, é aqui que eu preciso caminhar, é por aqui que eu vou viver. E de lá para cá, fazem 11 anos isso, eu venho vivendo o melhor tempo da minha vida. Hoje, especificamente, eu venho vivendo o melhor tempo da minha vida, onde eu olho para minha família, eu olho para o meu filho, a forma com que o meu filho se comporta, eu olho e disse assim: cara, eu venho fazendo um bom trabalho, sabe? Mas com a única convicção de que foi a misericórdia de Deus sobre a minha vida que fez eu conseguir acessar esse conhecimento. Porque se não fosse a misericórdia dele, se não fosse a bondade dele, a vontade dele, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo, sabe? Muito bom. Pastor Deia. Eu vou, além disso, pontuar de novo de que nem tudo aquilo que nós temos na nossa mente é capaz de transformar a nossa vida. Por quê? Porque isso aí já foi uma descoberta do próprio Freud, que diz que 2/3 de tudo aquilo que nós temos no nossa psique é inconsciente. 2/3 dos conteúdos. Apenas 1/3 é capaz de chegar à nossa mente e nos ajudar, entende? Então, portanto,
A psicologia, né, a psicanálise principalmente, ela vai tentar desvendar o que está no inconsciente, que precisa fazer um link e chegar à nossa consciência e nos ajudar na transformação. Agora eu pergunto para você, será que através de pregação apenas, uma oração rápida no culto, nós podemos acessar esse inconsciente? Impossível, né? Nós podemos paliativamente e com a graça de Deus, contando com isso, de que Deus vai fazer um milagre ali pela pessoa, tá? Mas muito mais eficaz ainda é a gente prestar atenção em tudo aquilo que o nosso colega já falou, né? Que nós reprimimos durante toda a nossa vida, né? Por exemplo, a mãe falando para você não pode se comportar assim, você reprime aquilo e esconde, né? Ou então você não pode crer dessa maneira, você reprime e esconde para parecer bonzinho na frente do seu pastor, né? Para que a irmã ali do círculo de oração não condene você com falta de fé. Então você vai vivendo uma vida dicotômica, apresentando bonitinho diante das pessoas que você quer agradar, um cristianismo de fachada, e enquanto isso você está vivendo aqui um sofrimento terrível. Eu vou dar um exemplo para você. Eu recebi certa feita uma senhora, e eu posso falar isso livremente porque ela me autorizou, que nas 2 sessões iniciais ela só chorava. Eu não consegui trazer nenhuma palavra, nenhum raciocínio sobre o choro, nada. E eu simplesmente fiquei calado. Foi uma das grandes lições da minha vida em ouvir o inconsciente de uma pessoa em sofrimento através do choro. Aquilo me incomodou tanto que eu pensei assim, nossa, eu não estou preparado para ouvir choro. Sim. Geralmente a minha mãe falava, engole, né? seja homem. Quem, né? Nunca ouviu isso, né? E aí agora você vê uma senhora sofrendo, eu não sabia o que, mas ela precisava de um ambiente onde alguém escutasse o seu choro. 2 horas, 2 sessões, 2 horas de choro. Eu não aguentei quase que eu... Mas o Espírito Santo disse assim, calma, é a hora dela. Até teve uma psicóloga do outro ambiente ali, né, da outra sala, que veio bater. Você não vai fazer nada? Falei, é o momento dela, é o inconsciente dela, ela não consegue nominar a dor. Sim. Não consegue, porque não está no consciente ainda, está no inconsciente, entendeu? Então, gente, desculpe, mas o que a gente está vendo aí, recebendo muita gente de igreja, muitas pessoas feridas, é que tem pessoas que têm que realmente conhecer o que é essa dor, dar nome a essa dor, sabe? E isso não é fácil, isso não é alguma coisa simples. Vou mais longe, tem uma outra palavra que é maravilhosa no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para seres curados. Interessante. A confissão, ou seja, a palavra que nós vinculamos àquilo que nos distancia de Deus e uns dos outros, precisa ser nominada. Antigamente nós tínhamos o confessionário, não sei se ainda tem nas igrejas católicas o confessionário, mas nós, cristãos evangélicos, abolimos. Quem é que ainda confessa pecado um para o outro? Quem é que ainda usa esse instrumento terapêutico previsto por Tiago lá em capítulo 5 para nos ajudar a nos libertar, né, dos nossos pecados e das nossas culpas? Sim, das dores carregamos, né? Entendeu? Então, assim, esse é o papel moderno do psicólogo, do coach, para nos ajudar a ter uma mentalidade, uma vida mais leve, né? Porque senão, meu amigo, quantos de nós sabemos que temos que fazer exercício e não fazemos? Não fazemos. Quantos de nós sabemos que temos que mudar a nossa dieta alimentar e não mudamos? Quantos de nós, né, deveriam tratar melhor a sua esposa e não trata? Quantos de nós
Tô batendo aqui. E aí vai. Né? Então, assim, tem muita coisa que já é do senso comum, quase já, do cotidiano nosso, que nós sabemos, tá na nossa mente, e não fazemos. É que entra naquela situação, né, pastor, da pessoa não querer se mostrar fraca espiritualmente. Isso. O que vão dizer de mim, né? Eu que estou aqui há anos na igreja. Exato. E agora vou precisar de ajuda de um psicólogo, fazer uma terapia. Nossa, que vergonhoso, né? Que falta de espiritualidade é essa? Tem muito esse tabu religioso ainda, né? Mas aí o que acontece? Quando uma pessoa leva esse pensamento aí ao extremo, ela vai sucumbir com a sua dor. Sim. Ela não vai aguentar. E muitos dos cristãos que hoje deixaram a igreja, que estão aí fora, e pelas estatísticas é um dos maiores grupos cristãos depois das igrejas constituídas, o maior subgrupo cristão são aqueles que abandonaram a igreja, mas não abandonaram a fé. Por quê? Porque a pressão é tanta, né? A dificuldade é tanta de você se comportar de uma determinada maneira, que eles não aguentam a pressão, eles saem fora. Porque não é um ambiente terapêutico, não é um ambiente de cura, não é um ambiente de acolhimento, é de julgamento, tá? E nós temos que ultrapassar isso, gente. Nós estamos no século XXI, as pessoas estão doentes, tá? Eu não quero entrar nessa polêmica aí, mas eu sugiro um próximo debate aí, bebê reborn. Boa! Bebê reborn. Vou botar isso acabei aqui. Acabei de fazer uma pregação na igreja. Vou fazer não só do bebê reborn, mas tudo aquela questão de substituição de convívio. Pet, coisa boa. Vou colocar. Pode colocar, estou à disposição também, né? Porque é um tema quente. É tema quente. E é um câncer. Gente, a gente está chegando no final do debate já, gente. Já? É possível? Não é possível, né? Não é possível, não é possível. Muito rápido mesmo. Mandar um abraço aqui ainda pro pessoal que tá ligado com a gente, o Sérgio Barbosa, dizendo: é isso mesmo, devemos fazer bem pelo próximo, o bem assim como as nossas profissões fazem. É claro que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Mandar um abraço pro pessoal que tá lá em Lages, lá na Serra Catarinense, ouvindo aqui. Abençoado ontem, né? O pastor Júnior estava lá, eu estava falando que foi muito bom ontem aí do pastor Júnior e toda a equipe lá em Lages. Obrigado pela participação. Obrigado, pastor Odair. Olá, irmãos, me chamo Liene, sou estudante de psicologia, sou ovelha, querido pastor Odair. O programa está sensacional. Só quero reforçar para tentar pensar que a psicologia vai tentar pensar que a psicologia vai contra a sabedoria de Deus é limitar o poder e a sabedoria dele. Usar os suportes emocionais psicológicos ao nosso favor é experimentar a multiforme graça do nosso Deus. O Senhor faz como quer, e especialmente usar pessoas, né? Aproveitamos essa extensão do amor de Deus. Obrigado, Liene, pela sua participação aqui. Abraço, Liene. Aí, ó, excelente conversa, parabéns pela iniciativa, obrigado. Gente, já não dá mais tempo da gente ficar lendo tudo aqui, porque tem muita coisa chegando aqui ainda. Deixa eu falar pra você que tá aqui, ouvinte da nossa programação, o Ronald, ele dá um anúncio, né, Ronald? Você dá o anúncio, né? Pode deixar. Pode deixar. Eu vou fazer as considerações finais aqui. Vou começar com o pastor Odair, considerações finais, tá? E eu gostaria que nessa consideração final, a gente não tem muito, a gente vai ter 3 minutinhos para fazer, né? 1,5 para cada um. Assim, um apelo àquela pessoa que talvez está presa sobre a ideia de que é vergonhoso, ok? Então, chamando para esse mundo de que ele não está preso, não é vergonhoso, ok? Pastor Odair, obrigado pela sua participação. Considerações finais? Olha, eu lembro do Salmos 139, que nos fala que o Senhor nos criou e nos teceu no íntimo e nos tornou pessoas maravilhosas aos seus olhos. Então, o que Deus tem como plano para você e para mim é uma vida leve e uma vida integrada, tanto na parte da espiritualidade quanto da ciência. Não há uma dicotomia, nós todos somos unidades e Deus quer alcançar o todo, nossa mente, nossa alma, nosso coração e o nosso corpo para a honra e glória dele. Então, tudo que você puder fazer de exercício físico, de habilidades novas que você vai conquistar, não é? De renovação da sua mente, como já foi falado aqui, e de entender que existem pessoas que estão aí nesse mundo, cristãs e não cristãs, para te auxiliar a você ser a melhor versão de si mesmo. Meu querido, aproveite esse tempo. Esse é o tempo do conhecimento. Esse é o tempo em que a Bíblia diz
que o conhecimento será derramado sobre toda a terra. E tem pessoas que estão se aproveitando do conhecimento e se tornando pessoas melhores. E tem pessoas que estão restringindo até por uma questão de tabu religioso. Então, querido, que Deus te liberte, querida, que Deus te liberte desses preconceitos e que você viva essa melhor versão. Um beijo no coração dos ouvintes aí, Deus abençoe. Ronald, considerações finais? Primeiro quero agradecer ao senhor, pastor Fernando, por ter me convidado, ao pastor Daí também, está sendo uma alegria conhecê-lo, e a todos os ouvintes. E eu quero falar algo para você que está nos ouvindo, que mudou a minha vida, uma frase que mudou a minha vida, que ela diz assim: o nosso maior medo não é de sermos inadequados, o nosso maior medo é de sermos poderosos além da conta. É a nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que os outros se sintam mais seguros ao seu redor. Amém. Todos nós fomos feitos para brilhar como crianças. E isso está em cada um de nós. E à medida que deixarmos a nossa luz brilhar, inconscientemente nós liberamos as outras pessoas para brilharem sua luz também. Essa frase, quando eu ouvi, me remeteu a Mateus 5, a partir do verso 13, que fala: vocês são o sal da humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Então, agradeço a todos e quero deixar um presente aqui, primeiro para o senhor, pastor Fernando, e também quero estender isso ao pastor Odaí. Quero convidá-los para fazerem o método 6, presente meu, e quero deixar um presente para os ouvintes, para você, pastor Fernando, sortear em outra ocasião um método 6. Segunda e terça, já vamos colocar. É um treinamento de inteligência emocional para essa turma aí. Muito bom. Gente, muito obrigado pela sua participação e interação aqui no nosso Debate 95. Acabou o tempo, você sabe como é. Já está chegando aí o nosso jornal. Forte abraço. Segunda-feira a gente está de novo. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para você e toda a sua família. Segunda-feira a gente está de volta aqui na Mais Alegria FM. Tchau, tchau.